Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana, boa tarde, Fernando, boa tarde, ouvintes. Doutores, hoje com a presença do doutor Henrique Jatobá, fisioterapeuta, foi chefe de fisioterapia do COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Henrique, bem-vindo ao Estúdio CBN, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, boa obrigado tarde. Aí pelo convite. Bom, a gente vai discutir hoje aqui o seguinte, que o problema na panturrilha do jogador Neymar da seleção brasileira, o que a gente soube agora é que ele é mais grave do que o próprio jogador, do que o próprio Santos também dizia. Nós vimos que exames realizados pelo Departamento Médico da Seleção, da CBF, apontaram uma lesão de grau 2, o que significa que houve uma ruptura parcial das fibras musculares e não é apenas um edema. Doutores, vamos explicar para o nosso ouvinte as diferenças aqui, por favor? Então, vamos lá. Uma lesão muscular grau 2 é uma lesão onde as fibras do músculo estão rompidas, pode variar de 10% até 50% da espessura do músculo que foi afetado. A gente não tem esse detalhe, esse detalhe do diagnóstico não foi passado para a imprensa, então a gente não pode saber exatamente o que aconteceu. O que a gente tinha a noção anterior era um edema. No edema, você já tem uma pequena ruptura de algumas fibras musculares, né? E você tem uma lesão tipo 2 diagnosticada hoje. Aí a minha pergunta vai para o Henrique. Henrique, essa lesão que pode ter sido provavelmente a lesão do jogo lá do Santos com o Curitiba, né? Já tem aí 10 dias, mais ou menos isso. Ele já está no que a gente chamaria de fase subaguda do tratamento. Então, o que tem que fazer com ele agora? Você com um paciente desse na sua frente. Graças a Deus não está na tua mão, né? Porque você e o Brasil inteiro já está nas tuas costas atrás disso. Mas o que faz com um paciente desse? Geralmente, Luiz, na fase aguda, né, é uma fase que você não deve deixar de lado a fase inflamatória, que é a fase inicial, né? Então, é um grande erro, geralmente, nesse tipo de lesão, você prescrever anti-inflamatórios, né, que isso aumenta o sangramento e retarda o processo cicatricial, já que a cicatrização, ela depende dessa fase inflamatória, né? Ela é bem-vinda. Então, nessa primeira fase se faz praticamente a aplicação de gelo compressivo, tá? O repouso relativo, evitar qualquer tipo de dor. E se usa recursos dentro da fisioterapia, você tem vários recursos, né? Como a eletroterapia, como a fototerapia, que seria o caso do ultrassom. Você pode trabalhar numa frequência que ajuda na organização desse processo cicatricial. Nessa fase subaguda, basicamente, você começa a tentar fazer algum tipo de recurso, não só em termos de eletrotermo e fototerapia, mas sempre respeitando a dor. Então, o que ele não pode sentir nesse momento é qualquer tipo de dor ou qualquer tipo de solicitação muscular que possa agravar essa lesão. Como você bem disse, já não é uma lesão grau 1, é uma lesão grau 2, já tem um percentual mais alto de fibras aí, rompidas. Doutor Henrique, essa previsão de 2 a 3 semanas está correto? O senhor concorda? Tem estudos recentes, né, até que foram publicados por um autor muito respeitado, o Ian Ekstrand, que foi um trabalho, foi feito um follow-up nos últimos 16 anos aí da UEFA, que falam geralmente que lesão grau 2 de panturrilha, né, você tem aí 17 dias para recuperar. Eu acho que esse não é um mundo real, né? De 8 a 22%, 17 dias, eu acho um tempo muito curto. Então, a primeira pergunta que a gente precisa saber é que nesses 10 dias que não tinha um diagnóstico ainda concreto, como ele conduziu esses 10 dias aí? Ele teve um repouso relativo ou ele simplesmente ignorou a lesão, subestimou e fez alguma solicitação extra? Então, a gente não sabe se pode contar com esses 10 dias a favor, somando ele às 3 semanas ou não. Eu acho que o prazo está muito apertado, mas tudo depende de uma avaliação diária criteriosa da equipe médica, que é muito competente. O Rodrigo à frente, ele vai saber conduzir isso muito bem, com a equipe de fisioterapia também. Com certeza ele vai ser submetido à fisioterapia
pelo menos 3 sessões diárias, né? Assim como preparação física, dentro do que ele pode fazer. E avaliações diárias é que vão determinar se a evolução vai ser satisfatória ou não. Doutor Luiz? Eu acho importante, Henrique, a gente ouviu, quer dizer, a gente não ouviu, né? Mas a informação que veio do repórter do GE foi que o Rodrigo Lasmar, o doutor Rodrigo Lasmar, informou que está começando a contar o tempo dele a partir de hoje. Ou seja, ele definiu que a lesão, ele só pode dizer... Isso tem lógica, né? Ele só pode assumir que essa lesão é 2 hoje. Ele não sabe ontem, anteontem, como estava. Né? Então, é daqui para frente, né? Exatamente, concordo, Luiz. Então, assim, o prazo realmente fica muito mais apertado. Mesmo tratando-se de um jovem saudável, um atleta, né, que tem um metabolismo que ajuda muito no processo, e tendo uma equipe competente envolvida no processo de recuperação, eu acho que vai ser muito apertado. Doutor Henrique, tudo isso começou com uma pancada? É um trauma, né, um trauma direto, e esse trauma ele faz ruptura de fibras, né, e essa ruptura num grau mais avançado, como o Luiz mesmo falou, um grau 2, podendo chegar até 50% das suas fibras, gera um sangramento. Nem sempre esse sangramento fica contido dentro da fáscia do músculo, né, que é o envoltório, aquela película que envolve o músculo, né? Às vezes você pode ter ruptura dessa fáscia e esse sangramento ele pode ser visto até na superfície da pele, que é o que nós chamamos de equimose. Tá? Então depende muito do aspecto clínico, né? Se realmente houve ruptura da fáscia ou não. Geralmente, quando não há a ruptura da fáscia, essa coleção sanguinolenta, né, essa coleção hemática, né, coleção de sangue, ela fica comprimida dentro da fáscia e acaba gerando muito mais desconforto e déficit funcional, que, de certa forma, é muito bom para poder segurar um pouco o excesso de uso, né, trazer um pouco mais de repouso relativo. Perfeito. Esse músculo com sangue entranhado, vamos dizer assim, para o público entender, ele vai doer muito mais do que o sangue. E é paradoxal, né? Porque quem está olhando vai olhar um enorme roxo na perna que parece que é pior, mas para o conforto é melhor até que ele escorra e faça uma grande mancha roxa na pele, porque não fica entranhado dentro do músculo, né? Mas no fundo, o problema é que tem fibra muscular rompida ali, que vai ter que esperar que se recupere. Só para terminar, Henrique, eu acho que é importante uma coisa. Na próxima fase, como é que você encaminha justamente o estiramento, o novo, vamos dizer assim, o novo alongamento dessas fibras que provavelmente vão tender a encolher um pouco, né? Vão se retrair na cicatrização. É importante que ele vá depois começar a fazer algum trabalho de alongamento dessas fibras? Luiz, é muito importante começar com estímulos de contração, né, que a gente chama de contração isométrica, o próprio nome já diz, né, contração sem gerar movimento. Esse tipo de contração começa a estimular a organização desse tecido cicatricial. E todo e qualquer estímulo dado pela fisioterapia, seja ele de contração, seja ele de alongamento muscular, que também tem o mesmo propósito, né, de organizar esse tecido cicatricial, essas fibras colágenas estão sendo depositadas ali para tentar fazer o reparo da lesão, vai depender muito de um aliado que nós temos, que nós temos ele como um inimigo, mas na verdade ele não é um inimigo, é um aliado chamado dor. Então, assim, qualquer tipo de estímulo provocando dor, deve ser evitado. Então, assim, a contração muscular, seja ela isométrica ou com movimento, ela vai depender de dor. Não tendo dor, ele pode evoluir com esse estímulo precocemente. Não tendo dor, ele realmente vai ter que segurar um pouco. Perfeito. Doutor Henrique Jatobá, fisioterapeuta, foi chefe de fisioterapia do COB. Obrigado pela participação aqui no Estúdio CBN. Até uma próxima. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, uma boa tarde e bom trabalho para vocês. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela participação também. Boa tarde para você. Até terça. Até terça, boa tarde, Fernando, Tati, ouvinte. Obrigado, Jatobá, pelo auxílio aí. Nada, Luiz, disponha. Grande abraço. Venham sempre.